Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vamos iniciar o julgamento pelas preferências. Galote está com a relação aí? Ok. Aqui, pela ordem, o primeiro é o 7. O processo da minha relatoria é uma apelação civil, apelante ARSP, André Ricardo Simões Pinheiro, apelado EVDC, advogada Andresa Carla Rodrigues Dantas Cavalcante, eu sou o relator, o processo está em mesa. Doutor André, Vossa Excelência, fala. Pela parte apelada. Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Aqui no sistema não há destaque nem há divergência. Então está proclamado o termo do voto ao relator unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Está julgado, certo. O 7. Dando continuidade às preferências, tem o 2 da pauta da minha relatoria, um agravo de instrumento, que é agravante Rubens Pedreiro Júnior e agravada a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CACI. Esta é escrita a doutora Carla Celi Miranda. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental, está com a palavra. Obrigada. Excelência, senhor desembargador Dr. João Rebouças, cumprimento o senhor com um bom dia, estendo a todos os desembargadores e desembargadoras desta mesa, ao Ministério Público, aos colegas advogados, mais uma vez, bom dia. Eu quero começar com a breve síntese, de forma muito objetiva, do nosso caso. A gente trata de um agravo de instrumento que foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para um reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais aplicados pela CACI ao plano de saúde do agravante. Vale salientar que o agravante ele tem uma renda mensal de R$ 2.400. Em dezembro de 2024, ele foi surpreendido com um reajuste anual que levou o valor da sua mensalidade para o valor de R$ 2.007, quase a totalidade do que ele tem por mês para subsistir. Diante disso, ele vem procurar os direitos dele. A gente entende que, nesse caso específico, não é apenas um mero aborrecimento ou insatisfação com o valor da mensalidade. Existe, como ponto principal dessa causa, uma cláusula contratual, que é a cláusula 20, que determina que os reajustes anuais para os planos de saúde, CACI Saúde 2, tem que ser conforme o índice FIP Saúde. Ele é um índice que está válido, é um índice vigente, aplicável, mas por razões desconhecidas, a CACI Saúde não vem aplicando no plano do agravante. É importante esclarecer que é por isso que eu estou aqui diante dos senhores e das senhoras, que a CACI é um plano de alta gestão e por isso ela não tem os valores, os percentuais dos índices anuais aplicados conforme determinado pela Agência Nacional de Saúde. É um plano de autogestão também, e por isso a gente não tem aí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por força da súmula 608 do STJ. Mas isso não deixa a gente num vácuo jurídico. Nós temos o Código Civil Brasileiro, que ele é muito claro e obriga aí ao reconhecimento da força contratual, da força do contrato, perante a boa-fé objetiva, e a função social do próprio contrato. Ou seja, a gente está diante de um caso onde a operadora de plano de saúde
ela está vinculada a uma cláusula contratual que ela mesma redigiu e, infelizmente, não está cumprindo. Logo, o contrato, que é um instrumento tão exigido pelas operadoras de saúde, que sejam cumpridos em sua integralidade. Então, aqui a gente entende que existe, sim, um dano cristalino, um dano iminente, porque com a mensalidade nesse patamar, o agravante não tem condições de arcar sem inadimplir com as mensalidades. E, lógico, a gente sabe que inadimplindo ele entra na categoria aí de possível plano cancelado unilateralmente pela própria operadora de plano de saúde, né? Então, este é um caso típico que a tutela de urgência deve, sim, ser concedida para preservar a eficácia do processo e garantir a dignidade da parte mais frágil, que é o agravante. Então, eu venho aqui, respeitosamente diante dos senhores e das senhoras, requerer a concessão da tutela de urgência, né, para que a mensalidade seja ajustada conforme o índice da FIP-Saúde, né, como previsto em contrato, a autorização para que isso seja feito de forma com depósito judicial, né, de valor corrigido, garantindo a manutenção aí do vínculo até o final da decisão. Então, excelências, eu venho aqui porque não é apenas uma revisão contratual, né? Aqui a gente vem pedir que seja cumprido uma cláusula contratual. É elementar que o contrato é regra no direito civil brasileiro. Ele é segurança jurídica, ele é previsibilidade. E, nesse caso, especificamente, ele é garantia de saúde e vida para um senhor que paga um plano de saúde há mais de 23 anos. Então, eu confio muito aqui nesta mesa, nessa respeitável mesa, e agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Muito obrigada. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. Ontem nós despachamos, eu dei uma lida no memorial que Vossa Excelência me entregou. E realmente eu fiquei com uma preocupação, e é bom que eu traga isso aqui para a Corte, para os eminentes pares também fazer essa reflexão, sobre essa alegação desse aumento, que segundo a doutora extrapola as condições do usuário da CACI, e sobre o equilíbrio econômico do contrato. Eu dei uma olhada na cláusula 20, que ela diz que prevê que, além da aplicação do índice da FIP de saúde, serão consideradas também as variações dos custos do plano, sobre os aspectos atuariais e ou administrativos. A preocupação é do precedente, a gente abrir esse precedente de permitir que o judiciário faça essa interferência e que isso sirva de que todos os outros usuários utilizem esse mesmo argumento do aumento fora dos padrões da FIP, saúde, e queiram também que essa interferência judicial e que isso inviabilize o funcionamento. Eu não sei, estou aqui trazendo aqui isso aí, eu fiquei sensibilizado quando a doutora esteve comigo. Eu estou citando 2 precedentes aqui na linha contrária ao que Sua Excelência conversou comigo, por isso que eu estou trazendo o voto aqui pelo desprovimento, que é um precedente da relatoria da doutora Marta Dandelli, da Terceira Câmara Civil, de 19 de outubro de 2024, quando ela diz alegação de reajuste excessivo, ausência de probabilidade do direito, o quadro fático aí seja a dilação probatória necessária ao exame do direito reclamado. E um outro precedente também do juiz convocado Eduardo Pinheiro, também da Terceira Câmara, de 29 de outubro de 2024, nessa mesma linha, necessidade de dilação probatória para ferir desequilíbrio contratual. Abusividade verificada apenas mediante a realização de cálculos atuariais, a manutenção da decisão que se impõe. Estou trazendo aqui para reflexão. Senhor presidente, eu, a princípio, tinha até acompanhado o voto de Vossa Excelência, mas, assim, eu removi o voto e eu estou pedindo vista. Pronto. Dar uma analisada Muito melhor, bom. tá certo? Isso, ótimo. Obrigada. Isso. É porque aí agravo de instrumento, aí eu não quis entrar muito, agravo. Mas quando ela ontem despachou comigo, eu fiquei com essa... Mas aí se depender, preocupação da instrução processual, que pode ser que demora, e ele com essa prestação alta fica inviável de poder pagar, né? De arcar. Eu pensei, inclusive, em
determinar ou sugerir que o juiz desse prioridade ao julgamento do mérito. Depois eu digo, não, vamos deixar lá para discussão para a gente poder. Depois que ela Então, teve comigo, eu fiquei com essa sensibilidade. Então eu. Mas aí é exatamente o que ela pede no agravo. É isso. Mas aí eu estou pedindo o vídeo exatamente para Pronto, analisar para isso aí. dar uma olhada nisso. Está feito. Tá certo? Obrigada. Obrigada a Pronto, todos. então, após o voto do relator, pediu o visto ao doutor Roberto Guedes. Da ordem. Obrigada. Dando continuidade ao julgamento, tem aqui o 32 da pauta. É que é caro mesmo, né? 32 da pauta. Da relatoria do doutor Roberto Guedes, apelação cível, apelando Francisco Edson da Silva e apelado do Banco do Brasil S.A. Está em mesa? Está em mesa, excelência. Vossa Excelência fala Em nome do apelante. do apelante. Então, Vossa Excelência responde até 15 minutos, está com a palavra. Esse eu não votei. Aumente, liga o som, por favor. Liga o som. Pronto. Bom dia a todos. Lívia Américo Moreira, OAB-RN 12676, dígito B. Fala em nome do apelante, senhor Francisco Edson da Silva. Cumprimento os desembargadores, na pessoa do eminente desembargador relator, representante do Ministério Público, serventuários, colegas, a todos presentes um bom dia. Trata-se na origem de embargos à execução. O mandado executório trouxe uma previsão de prazo que induziu o apelante a erro. Essa circunstância, esse equívoco foi reconhecido na sentença, mas não aplicando o marco de contagem do prazo que estava previsto no mandado executório. O próprio mandado executório se torna em um fato modificativo do direito do executado, especialmente porque o artigo 231 do CPC 15 prevê uma contagem clássica dos prazos, mas se autorressalva quando, no começo do seu caput, ele emprega a seguinte redação: salvo disposição em sentido diverso. E o mandado executório trouxe uma disposição em sentido diverso. A defesa, por intermédio dos embargos à execução, foi, portanto, extemporânea, protocolizada antes mesmo do início do prazo, e, dessa forma, nos termos do enunciado 22 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, não pode ser considerada como intempestiva. Portanto, o entendimento do juízo aquor viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que estão previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o dever processual de se comportar de acordo com a boa-fé que se impõe a todas as partes no processo. Como figuras parcelares da boa-fé objetiva que foram feridas nesse caso, temos o venire contra factum próprio, que é a proibição do comportamento contraditório, e o tucoc, em que o próprio juízo induziu o apelante a erro. Dessa forma, está ferida a paridade de armas e o processo deixou de atender os seus fins sociais e a exigência do bem comum, ferindo, por via reflexa, a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a proporcionalidade. Ora, sabemos que o Código de Processo Civil de 2015 permite uma disposição de prazos de maneira diversa, também em outras passagens, por exemplo, no artigo 191, em que ele permite a calendarização dos atos processuais, e no 190, quando ele admite o negócio jurídico processual, que consiste em mudanças no procedimento, sempre que a causa trate de direitos disponíveis. O executado tem direito a ser expropriado de acordo com o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC, e ele não pode ter feridos os princípios da vedação à decisão surpresa e primazia da resolução de mérito, além de que deve ser verificado o acesso à justiça e a instrumentalidade das formas. Então, por essas razões, pelo grave prejuízo que esta decisão, essa sentença impôs ao apelante, é que se pede a anulação da sentença em questão. Agradecemos a Vossa Excelência. Doutor Guedes, Vossa Excelência, com a palavra. É o 32 da pauta. Senhor presidente,
A questão de discussão consiste em verificar se é válida a rejeição liminar dos embargos de execução com fundamento da intempestividade quanto protocolados após os prazos de 15 dias, contado ajuntados aos autos do mandato de citação com hora certa, nos termos do artigo 231, inciso 2º, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. O prazo legal para oposição dos embargos de execução é de 15 dias, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil. A sua contagem se dá a partir da juntada do mandato de citação com hora certa, conforme o artigo 231, parágrafo 2º, inciso 2º, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Informações incorretas constantes no mandato de citação não têm o condão de afastar a regra geral congente, conforme dispõe o artigo 218 do CPC. Ainda que fosse considerado o prazo indevidamente indicado no mandato de 30 dias, a protocolização dos embargos ocorreu após o termo final, caracterizando a intempestividade do recurso. Ora, observe-se ainda que, apesar do mandato ter indicado equivocadamente um prazo de 30 dias para os embargos ao invés de 15, mesmo considerando esse prazo maior, os embargos permaneceriam intempestivos. Isso porque o prazo de 15 dias, o vencimento teria ocorrido no dia 26 de setembro de 2024. E se considerando o prazo de 30 dias, o limite seria 18 de outubro de 2024. No entanto, os presentes embargos foram apresentados apenas no dia 21 de outubro de 2024. E com relação a essa matéria, eu trago aqui um arresto recente da relatoria da desembargadora Berenice Capuchu, julgado já agora no dia 13 de março de 2025, que trata exatamente dessa matéria que fala, entre aspas, a rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade é válida quando o protocolo ocorre fora do prazo legal, conforme o artigo 918, inciso 1º do Código de Processo Civil. E também trago o julgado da segunda Câmara, já antigo, de 2017, da relatoria também do desembargador Ibanez Monteiro, e também nesse sentido. Daí porque, senhor presidente, eu conheço da apelação e nego o provimento, mantendo integralmente a sentença prolatada. É porque aqui no sistema não há destaque nem há divergência. A matéria tem a certificação dos autos, Vossa Excelência falou inclusive em datas, né, que mesmo com os 30 dias que equivocadamente o mandado constou, foi intempestivo. Então, aqui não há nenhum destaque, está proclamada a unanimidade do chefe do voto do relator. Obrigado. Aqui, dando continuidade, é o 25 da pauta. Daniel, o primeiro, né? Então, é o primeiro da pauta, no caso. É um agravo de instrumento, RN Combustível Limitado e Pedro Edilson Leite Júnior. É da minha relatoria. Está escrito doutor Daniel Vitor Ferreira. Vossa Excelência, até 15 minutos, doutor Daniel. Está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Presidente dessa Câmara, desembargador Berenice, desembargador Roberto Guedes, aqui muito abrilhante sua presença aqui. É um agravo de instrumento sobre o liminar de despejo. Então, ferida. E eu vou só deixar um dado, que eu já conheci que nós passamos a liminar. É um contrato de 4 anos e meio, e isso é um dado muito relevante, que o nosso constituinte só entrou no imóvel. O nosso constituinte só entrou no imóvel passados 4 anos de vigência do contrato. Então, o contrato que ele foi pactuado em 2019 e apenas em 2023, meu cliente, meu constituinte, a RN Combustíveis, entrou nesse posto de combustíveis. E por que ele só entrou aí? Porque a ANP, que controla os postos, a questão da gestão nacional do petróleo, ela só permite que uma pessoa jurídica seja instalada naquele endereço de posto. E a pessoa jurídica anterior só saiu daquele imóvel passados 4 anos de vigência do contrato. E essa empresa anterior, inclusive, ela é formada pelos próprios proprietários do imóvel, que agora requerem o despejo. Então, para o meu cliente, é desarrazoado, para o meu constituinte, que ele em 6 meses tenha que sair do posto, quando o seu contrato era de 4 anos e meio. Né? E dentro disso aí, nós temos um dado interessante. O meu constituinte, ele foi cessionário
de um contrato de galonagem junto à Vibra Energia, que é a antiga BR, né? Para aquela marca dos postos, para bombas de combustível. E esse contrato, ele é impossível de ser cumprido caso ele seja despejado. E é impossível dele ser cumprido com apenas 6 meses de vigor do contrato entre as partes sobre o arrendamento do posto. Então, a despejo nesse momento, e tem outra coisa também que essa corte tem que estar ciente, é que dentro da ação de despejo, nós fizemos um pedido reconvencional justamente para se apurar se esse contrato deve ser alongado ou não para que se cumpra os 4 anos e meio efetivamente. Então é algo que ainda vai ter instrução, provas a produzir e, na nossa opinião, seria imprudente a empresa sair agora, porque para ela é fulminar e decretar a sua extinção. Enquanto os proprietários é algo que pode se resolver no futuro. É o que a nosso direito chama de perigo e mora reverso, né? É o que imbui ao meu cliente esse prejuízo incalculável e milionário se ele for despejado agora. Né? Enquanto que ao final da ação tudo pode ser resolvido financeiramente, perdas e danos ou de outra forma, se caso os proprietários vencerem a ação. É só isso. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. Eu estou encaminhando o voto aqui, cito algumas peculiaridades do processo, que o voto está disponibilizado, e que houve notificação. Nós estamos discutindo também aqui em série de agravo de instrumento. Eu cito um precedente da minha relatoria, por isso me apeguei a isso, no agravo de instrumento 080-2887-79-2024, eu, na época, era integrante da terceira Câmara Civil, realmente muito parecido com esse, inclusive com essas mesmas fundamentações ou análogas. E eu estou aqui, no caso, com incêndio e negando provimento ao recurso para dar cumprimento à decisão de primeiro grau. Deixa eu olhar aqui no sistema como é que está. É o da pauta, né? Não há nem destaque nem divergência. Vai proclamar da unanimidade. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência, doutor. Dando continuidade aos julgamentos, o 3 não vai ser julgado hoje, Barradora Lourdes. O 4 é um processo da minha relatoria, apelação civil, número 080-224681, 2024, apelante Banco Bradesco S.A., apelada VVC Distribuidora de Bebida Limitada. Advogado Manuela Julião dos Santos e advogada Jordana Mamed Galvão Cunha Audates. Sou o relator, processo está em mesa. Tem algum advogado presente ou na sala virtual? O processo julgado, dando parcial provimento ao recurso dos termos do voto do relator. Não há divergência nem a destaque. O 5, apelação civil 080-28-22-31, 2023, apelante Francisco Ivo de Moura, advogado Gilvan dos Santos Bezerra, Julenberg Mendes Pinheiro, apelado Bradesco S.A., Roberto Rodrigues de Lima Filho, sou o relator, processo está em mesa. Algum advogado presente? Bom dia, Excelência. Roberto Rodrigues, presente de forma virtual. Vossa Excelência, fala por? Pela parte apelada, Excelência, do Bradesco. Tem que aumentar um pouquinho o som, que nós não estamos te ouvindo bem. Pelo Bradesco, né? Eu estou encaminhando o voto aqui pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há destaque nem há divergência. Vossa Excelência dispensa a sustentação. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão e está proclamado o termo do voto do relator, à unanimidade. Obrigado, Excelência. Boa sessão a todos. Chama o processo 26 da pauta.
da relatoria da desembargadora Berenice. Está em mesa, desembargadora? Sim, Excelência. É apelação cível 081 26 23 44. Apelante Clotilde Correia da Silva. Estado do Rio Grande do Norte, advogado Marcílio Mesquita de Góes. Está em mesa. Doutor Marcílio, Vossa Excelência fala pela... Eu falo, bom dia a todos, eu falo pela apelada Clotilde, apelante ao Estado do Rio Grande do Estado do Norte. Rio Grande do Norte, isso. A relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito. Sempre uma honra ocupar essa tribuna, né? Mas melhor ainda quando dispensado. A satisfação é nossa. Quando dispensado dessa Então, está proclamada a unanimidade no termo do voto da relatora e agradecemos a Vossa Excelência, doutor Marcílio, pela compreensão. Eu que agradeço pela atenção de sempre, que a sessão continue profícua e tranquila, como de costume. Obrigado. Estamos dando continuidade aqui à pauta. Chamo 6 da pauta. É processo da minha relatoria. Então, chegou o doutor Bruno. Vamos chamar de doutor Bruno aqui pela ordem. Bruno, Doutor Bruno Henrique. é só Unimed hoje? Não, o que tem Unimed não tem julgamento, porque não tem quórum. O de extensão também não. Doutor Bruno aqui tem o 14, que é a 1000. A embargadora Lourdes, aqui não. 14 não tem. O 14 não. E qual é o outro? O 15 também não. O 19 também não. E são adiados esses processos. O próximo aqui é o 30. É o 30. Deixa eu olhar quem é o relator. Tem o 22. Eu sou impedido, é o Unimed. Então Não vai tem ter quórum. Aí tem o 22, que sou eu. O 22, Sim. o 22 é a Pivida, é a doutora Berenice. Dispensado, tá bom. Tá bem. Terminar de conversa. Tá ótimo. Então, vamos continuar aqui pela ordem. O 6, apelação cível, número 080 79 53 31. Apelante Débora Medeiros Torres. Apelada FAM Empreendimentos de Construção Limitada. Algum advogado presente? Darlan Lúcio de Paiva Ribeiro. Luiz Cláudio Alves de Souza. Não, então, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, que no sistema não há divergência nem há destaque. Está proclamada a unanimidade do termo do voto do relator. Chamo o 8. Apelação civil 081 99 081 98 94 89 2024, apelante José do Carmo Costa Filho Limitada, apelada Cooperativa de Crédito Potiguar Cicobi, processo está em mesa, tem algum advogado presente? Dr. Luiz Gonzaga Meira Bezerra, o Dr. Gustavo Cano Barbosa da Silva. Bom dia, Excelência. Sim, presente pela Cooperativa de Créditos Cicobi Potiguar. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo... Só um minutinho. Negando, provavelmente. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito, Excelência. Então, eu vou prescindir da sustentação, uma vez que satisfaz. Ok, então, agradecemos a Vossa Excelência pela compreensão e está proclamada a unanimidade do termo do voto do relator. Não há divergência. Bom dia a todos e saúde. Um bom trabalho. Igualmente. O 9 da pauta, apelação civil 082 52 56 19. Apelante Jefferson Almeida da Silva, advogado Alan Cássio de Oliveira Lima, apelado Banco Bradesco S.A., advogado Roberto Rodrigues de Lima Filho, sou o relator. Algum advogado presente? Bom dia, Excelência, mais uma vez. Roberto Rodrigues, presente de forma virtual. A Vossa Excelência representa o Bradesco. Isso, Excelência, parte apelada. Doutor Roberto, eu estou encaminhando o voto aqui pelo conhecimento 32.
e desprovimento do recurso. Perfeito, Não há excelência. divergência nem há destaque. Perfeito. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação, agradecendo pela compreensão, está proclamado a unanimidade no termo do voto do relator. Eu agradeço, excelência. Vossa Excelência. Dando continuidade, isso aqui é a pedida, é que é estendido, não julgamento, não há quórum. O 11 também estendida, não há quórum. O 12, apelação civil 090 961608, apelante Edmundo Clodoaldo da Silva Júnior, advogado Gariamba Rabalho de Nascimento Leão, e apelado do Estado do Rio Grande do Norte. Sou relator, o processo está em mesa. Tem algum advogado presente? Presente, excelência. Bom dia. Bom dia, Vossa Excelência. Fala pelo recorrente Edmundo. No caso, pelo apelante, não é isso? Isso. Eu estou encaminhando o voto aqui pelo provimento do recurso. Aqui no sistema não há divergência. Ok. Provimento, né? É isso. Vossa Excelência quer fazer sustentação ou dispensa a sustentação? Dispensa, excelência. Obrigada. Não, nós agradecemos a Vossa Excelência a compreensão e está proclamado no termo do voto do relator a unanimidade pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. Aí só vai ter o 24. 13 não. 18 também não, que é desembargadora Lourdes. Foi julgado agora. Foi. O 22 é esse que Dr. Bruno Henrique. Só vai ter o 24 agora. Ele dispensou a sustentação. Está em mesa, desembargadora? 24? 22. Ele dispensou, se tiver em mesa a gente já julga. Sim, está. É um agravo de instrumento, agravante é a pedida, assistência, e agravado ML, DSS, é menor. Sobre os portadores de transtornos de autismo. Eu conheci e neguei provimento ao recurso. Isso, exatamente, aqui no sistema está registrado dessa forma. Não há divergência, nem há destaque, então está proclamada a unanimidade no termo do voto da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O 22 está julgado. Agora vai só para o 24, então. Eu tinha pulado esse. Não, o 24 ele tem extensão de quórum. Aí não vai haver. Não vai haver. O 25, 26 já foi. O 27, apelação civil 081-69-62, 07, apelante GMCDO, o menor, apelada Pivida. Está em mesa. Está em mesa. Tem algum advogado presente? Estou dando parcial provimento. Vossa Excelência proveu apenas para reduzir o valor da indenização, não foi isso? Para 5 mil. Não há divergência. Está proclamado o termo do voto da relatora. O 29, apelação civil 090-6781-47, apelante José Divan da Silva Abreu, José Reinaldo Alves Xavier, advogada Chade Dandra Monteiro de Melo Costa, apelada SPE Empreendimentos Oasis Celina Guimarães Limitada, advogado Alain Rodrigo do Nascimento Silva, Fábio de Medeiros Lima, relatora desembargadora Berenice Capuchu. O processo está em mesa. Tem algum advogado presente? Está em mesa. Não tem, então está julgado. Não há. Aqui Vossa Excelência está caminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
Não há divergência, nem há destaque, então está proclamado o chefe do voto da relatora. 31. Apelação civil 080 16 28 23. Apelante Selma Moreira de Carvalho. Apelada Itapeva, multicarteira, fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados. Relatoria do Dr. Guedes, aqui tem advogado doutora Gilza Duarte Feitosa e Carlos Eduardo Cavalcante Ramos, Roberto Rodrigues de Lima Filho, advogado presente. Bom dia, excelência. Sim, excelência. Roberto Rodrigues, advogado da parte apelada. Vossa Excelência fala pela parte apelada. Isso, Itapeva. Pela Itapeva. Doutor Guedes, estou vendo aqui que Vossa Excelência está encaminhando o voto pelo parcial provimento, é isso? É isso, excelência. Então, vou conceder a palavra ao doutor Roberto para ele fazer a sustentação. Esse é o 31, não é? É o 31. A controvérsia central posta em exame diz respeito Mas, ao doutor Guedes... vai ter sustentação? É isso. Pois não. Então, doutor Roberto, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos da forma regimental. Está com a palavra. Perfeita excelência, agradeço a oportunidade. Inicialmente, cumprimento aos novos jogadores aqui presentes, aos colegas. Excelência, se trata de um caso em que não demanda tantas peculiaridades. Dessa forma, vou ser bem sucinto. Se trata de um processo em que a parte... Se Vossa Excelência, se for possível, aumentar o volume um pouquinho do som, que nós não estamos lhe ouvindo bem. Por gentileza. Melhorou, excelência? Melhorou sim. Perfeito. Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de um caso em que a parte autora alega a suposta negativação em seu nome de um contrato em que ela alega desconhecer. Porém, cumpre esclarecer que a negativação da parte ora apelante se deu por conta de um inadimplemento de um contrato devido celebrado com o Banco Losango, contrato esse cedido ao Banco Réu, sendo certo que os valores do negócio jurídico não foram alterados, sendo apenas um contrato cedido a Itapeva Multicarteiras, motivo pelo qual impugna-se expressamente as alegações autorais. Inicialmente, é importante destacar que as informações do devido contrato foram celebradas pela parte autora, tendo ciência da transferência desse contrato. O contrato, ora impugnado, tem sob o número 020040452272, cedido pela empresa Itapeva em 25 de 9 de 2020. Trata-se de um crédito de direito ao consumidor, um carnê com juros realizado na loja WEC Digital. O contrato reclamado, objeto da demanda, foi firmado em 22 de 6 de 2019, no valor de R$ 440 em 10 vezes, onde ocorreu apenas o pagamento de uma parcela, conforme se evidencia pelo próprio contrato anexados aos autos. Urge destacar que tal contrato foi celebrado pela parte autora ora apelante com a confirmação de todos os seus dados pessoais, não havendo indícios de fraude, a fim de comprovar a regularidade da contratação realizada. Cumpre relacionar alguns pontos de destaque em relação ao documento objeto da lei. O documento de identidade apresentado no momento da contratação é o da própria apelante, comprovante de depósito na conta da própria apelante e a sua assinatura, qual seja a mesma e constante na procuração. No que se refere à forma de contratação, o serviço questionado na inicial foi formalizado mediante a assinatura do contrato impresso e a apresentação de documentos excelentes. Desta forma, sem mais delongas, conforme evidenciado, toda a documentação comprobatória requer-se a manutenção da sentença de pena, excelência, é o que se pede. Obrigado pela atenção. Ok, agradecemos a Vossa Excelência. Depois que eu observei que o doutor Roberto Guedes está com a palavra, só para você esclarecer.
De início é importante salientar que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo sido analisadas as provas coligidas aos autos, especialmente o laudo pericial grafotécnico, que conclui pela autenticidade da assinatura constante do contrato firmado em nome da apelante, o que amparou a conclusão pela validade da contratação e, por consequência, a cobrança do objeto da lei. Contudo, a discussão não se limita à improcedência do pedido principal. A questão que exige maior ponderação no caso concreto reside na penalidade imposta à parte apelante, condenada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Nos termos do artigo 80, inciso 1º do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra o texto expresso de lei ou fato em controvérsia. Já o artigo 81 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz condenará o litigante de má-fé ao pagamento de multa de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa. De fato, a apresentação de alegações que contrariam provas robustas pode, em tese, caracterizar a má-fé processual. Entretanto, a aplicação da penalidade deve ser pautada por critério de razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias subjetivas do caso e o grau de reprovabilidade da conduta da parte. A apelante é beneficiária do auxílio-doença e declarou viver em área rural com baixa escolaridade. A jurisprudência nacional tem admitido que em situações semelhantes, a mitigação da penalidade de litigância de má-fé justamente para evitar o caráter excessivo sancionador de sua aplicação, que pode inibir o exercício do direito de ação por parte de pessoas vulneráveis. Devido a essa situação dela, por todo exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento parcial apenas para reformar a sentença no que toca ao percentual da multa de litigância de má-fé, reduzindo para 1% sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença. É assim que eu caminho o voto, senhor presidente. Excelência, está dando provimento somente para a redução da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença. Correto. Então, não há divergência, o doutor Roberto não está proclamado nos termos do voto do relator, ok? Agradeço, excelências, bom dia, boa sessão a todos. Obrigado. Aqui pela pauta não há mais processos para julgado, porque não tem quórum. Bárbara Lourdes está viajando, representando o Tribunal Regional Eleitoral. Eu indago aos eminentes pares se há o processo em mesa que independe de pauta. Não, excelência. A doutora Berenice também não tem processo que independe de pauta, não tem. Então, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? De acordo, excelência. Então, está aprovado. Expediente. Não tem processo administrativo. Proposições. A presidência não tem. A doutora Berenice. Isso. Dia 18. Isso. Doutora Lourdes vai estar. Doutor Guedes Vou também. estar. E eu também. Então, será uma sessão que a gente pode ter os processos de quórum ampliados. Né? Eu queria só pedir esse esforço para que haja, porque na semana seguinte eu não vou estar aqui. Nas duas semanas seguintes. As duas terça-feiras. Tá bem. Eu também não estou, porque eu saí de férias. Né? Então seria assim, a uma sessão oportunidade. D. A sessão D, né? Pronto. Só essa lembrança. Com o desembargador Amilcar, está confirmado? Está ótimo. Pronto. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Doutor Guedes, tem alguma proposição? Nenhuma, excelência. Doutor Arli? Não. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão da segunda Câmara.